Hoje, o estudo da Paraxá, da porção, é a Paraxá Shofitim, né? A porção que significa juízes. Essa é a porção de número 48, das 54. Então, nós já estamos chegando ao nosso final do ciclo de estudos da Torá, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Essa é uma paraxá muito profunda, é uma paraxá com diversos assuntos. Sempre quando eu estudo eu lembro, essa é a paraxá do nascimento de um dos meus cunhados, né? Porção do nascimento dele, essa porção, paraxá Shoftim. Eu já quero aproveitar aqui e perguntar, todos já sabem, né? A porção do seu nascimento. Pesquisem, só vocês irem lá no site PT Rabad, mas escreve Shabad, né? E jogar sua data de nascimento, e você vai descobrir a sua porção do nascimento. E você vai descobrir ao estudar a porção do seu nascimento que ela está totalmente vinculada com a sua vida, com aquilo que está acontecendo, com aquilo que aconteceu e com certeza com aquilo que vai acontecer. É muito interessante, é muito profundo sabermos a porção, né, do nosso nascimento, porque quando o judeu ele adquire a sua maioridade espiritual, que é menino aos 13 anos, a menina aos 12 anos, quando o menino vai fazer o seu bar mitzvah, a cerimônia de maioridade espiritual, ele lê, né, em hebraico, diante de toda a sinagoga, diante de toda a sua congregação, a porção do seu nascimento. Então, para você ver a importância da porção do nosso nascimento. Então, a Torá ela é dividida em 54 porções e, com certeza, no seu nascimento, quando você nasceu, estava sendo estudada uma porção. Então, a porção de hoje é a porção Juízes, em hebraico, Paraxá, Shofitim, né? Shofitim significa literalmente juízes, porque esse é o início do versículo que dá nome a essa porção que nós vamos estudar. Porque ela diz assim, ó, Deuteronômio, né? Eu esqueci de citar, essa porção corresponde a Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 21, versículo 9. Então, a porção Shofitim, ela corresponde a Deuteronômio 16, 18 e vai até 21, 9. E eu vou ler agora Deuteronômio 16, 18, que é o primeiro versículo dessa porção, que diz assim, olha, designem juízes, Shoftim, e oficiais, ou, dependendo da versão, policiais, Shoterim, para todos os seus portões, nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. E aqui continua. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Não plantem nenhum tipo de árvore como um tipo de poste sagrado ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Deus, odeia isso.
Ponto importante. Quando nós estudamos a Torá, a palavra de Deus, nós vamos aprender aquilo que o Eterno ama, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus gosta, aquilo que lhe dá prazer, satisfação, aquilo que ele gosta, que nós venhamos a praticar, e aquilo que ele odeia, abomina, detesta, aquilo que aos olhos dele é abominável. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou descobrir aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. Primeiro ponto que eu quero mencionar aqui, e olha a importância de nós estudarmos a Bíblia como um todo, sem ser uma colcha de retalho, né? Onde eu pego um versículo, esse aqui vale para mim, esse aqui não vale para mim, isso aqui é para os dias de hoje, esse aqui não se aplica mais, né? E quando eu faço isso com a palavra de Deus, eu torno ela arcaica, obsoleta, desatualizada, né? Como diz até um pastor aí, que a Bíblia precisa ser atualizada. Grande herege. Mas vamos lá. Versículo 18 diz: designem juízes e policiais. O Eterno, ele institui, né, juízes e policiais. A gente sabe que a função do juiz é julgar, né? Por mais que isso esteja meio desnivelado hoje no nosso país, mas os juízes julgam e os policiais executam a ordem judicial, né? Então, os juízes julgam e os policiais executam, os policiais prendem, né? E olha que interessante, nós vemos aqui que é o Eterno quem institui juízes e policiais. Eu gosto de uma frase de um rabino que diz que enquanto os romanos, né, subiam em árvores, os judeus já tinham seus tribunais, né? Porque hoje, né, o direito romano, né, a polis dos gregos, né? Mas enquanto os gregos e romanos ainda eram bárbaros, eram povos, né, os judeus já tinham os seus tribunais já instituídos. E foi o próprio Deus que instituiu, né, juízes e policiais. Olha que interessante para vocês verem, né? Voltando no ponto, como é importante estudar a Bíblia como um todo. Nós temos denominações que até hoje não aceitam policiais como membros da congregação. Não, porque é policial, ele porta uma arma e, se preciso for, ele vai matar. Não pode ser membro. Tem outras denominações que falam, não, ele pode ser membro, mas jamais pastor. Pastor não, porque ele porta uma arma e, se preciso for, ele mata. E o pastor, ele não pode ter sangue em suas mãos, né? Fazem toda aquela retórica. E, pasmem, existem denominações hoje, uma denominação hoje muito forte, em que falam que policiais foram criados por esse mundo caído, que Deus odeia policiais, né? E a pessoa ela não pode ser membro, ela não pode exercer nenhum cargo, ou seja, e que discriminam, demonizam a função de policial. E aí, certa vez, eu estava conversando com uma colega, em que ela já pertenceu a essa denominação, e ela falando, porque policiais não são, né, de Jeová e tal. Eu falei, minha filha, leia a Bíblia. Vai lá em Deuteronômio 16, 18. O próprio Deus instituiu juízes e policiais.
Mas é feita tanto uma lavagem cerebral na mente da pessoa que o que vale não é aquilo que a Bíblia diz, mas aquilo que o líder espiritual ensina. Então, é aquilo que eu sempre ensino. É algo que eu vivi e que vivo na prática. Eu não confio a minha salvação a homem algum. E você deve fazer o mesmo. O que você tem mais de precioso na vida é a sua salvação, é a sua vida eterna. Então, aquilo que eu tenho de mais precioso é a minha salvação, a minha vida eterna, o meu destino. Onde que eu vou passar a eternidade? Aí eu vou confiar isso a homens? Eu vou confiar isso a uma pessoa que é falha, que é pecadora como eu? Não. Por mais que hoje eu siga uma diretriz bíblica, eu penso por mim mesmo. Existe uma frase judaica que diz, né, eu já ensinei ela aqui, aquele que não busca sabedoria se torna dependente da sabedoria dos outros. Então você tem que buscar sabedoria. Você tem que buscar conhecer a palavra de Deus. Você não pode ser um ignorante na fé. Olha só, aquilo que é mais precioso, você não sabe nem o beabá. A Bíblia está acessível a qualquer pessoa hoje. Depois que inventaram a imprensa, e a Bíblia foi impressa, olha só, hoje nós temos, a Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro mais lido, e precisa ser lido por todos. Está ali. É claro que existe camadas, ela existe em níveis de interpretação, mas o literal está ali. Então, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar conhecer a palavra de Deus, para que eu não caia em heresias como essa. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto importante que eu queria mencionar aqui. Hoje existem denominações que não aceitam policiais, outras aceitam policiais, mas eles não podem ser membros, outras, ele pode ser até membro, mas ele não pode ser pastor, líder, né? Então, nós vemos aqui que o próprio Eterno, há mais de 3.500 anos, ele já havia instituído juízes, ou seja, tribunais e policiais, né? Shofitim e Shoterim, né? Juízes e policiais. Ele diz aqui tribo por tribo e que devem julgar com justiça. Então, irmãos, eu sempre oro e nós devemos sempre orar pelos nossos juízes, né? Nós devemos orar pelos 3 poderes da nossa Constituição aí, o poder executivo, para que eles exerçam as suas funções com justiça, que temam a Deus, o poder legislativo, aqueles que vão legislar, nós precisamos orar para que sejam justos, para que temam a Deus, e também do poder judiciário. Nós vimos aí o próprio Deus instituiu o poder judiciário para que Deus instituiu, né, juízes e policiais? Para que no reino de Deus a justiça reine, para que ela seja verdadeira. E aqui ele diz, olha, cuidado para que a justiça não seja distorcida. Aqui prega contra o favoritismo, né? E é interessante que o Eterno ele diz, olha, você nem deve favorecer o pobre porque ele é pobre. Ah, coitadinho, deixa eu favorecer ele porque ele é pobre, ele é menos favorecido. Não. E você também não deve demonstrar favoritismo ao rico porque ele é rico. Não, ele é importante, ele tem dinheiro, ele é famoso, deixa eu favorecê-lo. Não. Então, o mandamento aqui é para que não seja demonstrado favoritismo a ninguém e que não deve aceitar o suborno, porque o suborno cega
e o suborno torce as palavras. Olha que interessante. Então, aqui a Bíblia proíbe, né, aceitar suborno e exercer favoritismo. Um ponto importante aqui, e aí nós vamos entender até os primórdios dos tempos, né? Designem juízes e oficiais para todos os seus portões na cidade. Na antiguidade, os julgamentos, as causas eram julgadas na entrada da cidade, nos portões da cidade. Então, daí você entende como Ló era importante, ele exercia um papel de juiz, como Abraão, ele era importante, porque ele sempre estava aos portões da cidade, então eram pessoas importantes. Os julgamentos aconteciam na antiguidade, nos portões da cidade. Então é um ponto importante. Um dos versículos mais famosos dessa porção é o versículo 20, né? Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Nós já estudamos sobre a justiça, né? O que é a justiça? Nós ensinamos que existem dois tipos de justiça, segundo a Bíblia: a justiça que procede da fé e a justiça que procede da lei, ou seja, da prática dos mandamentos. E a gente precisa ter esses dois tipos de justiças para herdarmos a vida eterna, a salvação. Isso é um ponto importante. Então, o versículo 20 diz: procurem a justiça, apenas a justiça. Para quê? Para que vivam. E esse viver aqui não é só esse viver terreno, esse viver temporário, mas aqui é raim, é vidas no plural, para que você viva bem nesta vida e que você viva para a eternidade. Porque o justo, ele não morre, ele passa desta para outra vida, ele vive eternamente. Então, esse versículo 20 aqui é uma promessa de vida eterna. Procurem a justiça, apenas a justiça, né? No original é persiga a justiça. Você tem que correr atrás dela. É igual o conhecimento de Deus, como nós falamos aqui. Há um mandamento da palavra de Deus lá no profeta Oséias que diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, há um mandamento de conhecer a Deus, de prosseguir em conhecer. Não é aceitar o conhecimento. Eu tenho um conhecimento razoável da palavra de Deus, eu vou parar de estudar a Bíblia. Não. Jamais eu chegarei ao conhecimento pleno aqui. Então, eu preciso conhecer a Deus e prosseguir, persistir, perseverar em conhecer a Deus. E outro ponto importantíssimo, tá? De quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente a Taná, o chamado Antigo Testamento, né? Que é um termo errado, é de estudar a Bíblia fora do seu contexto. A Bíblia, ela está totalmente interligada. Por mais que pareça que ela está mudando de assunto, com certeza aquele assunto ele não está solto ali. Ele está ligado por algum fio, por algum motivo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos aqui o versículo 18 a 20, onde o Eterno manda que a justiça seja feita e ele institui juízes e policiais. E no versículo 21, diz assim, parece nada a ver, né? Não plantem nenhum tipo de árvore, como um tipo de poste sagrado, ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão. Então, aqui é uma advertência contra a idolatria. E aí, parece que não tem nada a ver. Não, mas a Bíblia começou falando de juízes policiais ou de juízes oficiais, e agora está falando de idolatria, não plante nenhum tipo de árvore, uma árvore tipo poste, ao lado do altar do templo.
que vai ser construída ainda, né? Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna, né? Obelisco, né? A gente vê muito obelisco aí pelas cidades. O obelisco é algo profano. Depois que você pesquisar, você vai descobrir. Adonai, teu Deus, odeia isso. Então, nós temos aqui uma advertência com a idolatria. E como interligar os dois assuntos? Perceba, nada na Bíblia está solto, nada na Bíblia está por acaso, tudo está interligado, né? A gente precisa ter essa ciência, esse conhecimento. Então, o que os rabinos ensinam, né, sobre essa porção? Qual que é o ponto que liga um ponto ao outro? Eles ensinam o seguinte, olha só, quem nomeia um juiz inapropriado é como se tivesse erigindo uma estátua. Ou seja, quem institui um juiz corrupto é o equivalente à idolatria. Por quê? Porque ele vai distorcer a verdade, ele vai praticar a injustiça, vai ser totalmente contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus, né? Então, quem nomeia juiz inapropriado, corrupto, é como se ele estivesse erigindo uma estátua, é como se ele estivesse cometendo um crime idolatria. E nós vamos ver que árvore e pessoas, né? Na Bíblia existe esse trocadilho aí. Existe essa alegoria aí de árvore ser pessoas, né? O próprio Senhor Yeshua, o próprio Senhor Jesus, ele nos comparou a árvores, né? E nessa porção aparece aqui, né? O juiz corrupto é semelhante a um poste ídolo, uma árvore de idolatria, e nós vamos ver que no final da porção aparece de novo o Eterno falando que não era para cortar árvores frutíferas. E cortar árvores frutíferas ali é uma alusão aos justos das nações. É muito interessante isso. Outro ponto importantíssimo, né? Não plantem nenhum tipo de árvore como um tipo de poste sagrado. Ou seja, os povos pagãos, e aqui vai uma, os povos pagãos, eles usavam árvores para honrar as suas divindades. Principalmente a espécie de pinheiro era usada como uma árvore, como um poste ídolo, uma idolatria. Nós vemos aqui em Deuteronômio, nós vemos o profeta Jeremias, no capítulo 10, exortando contra isso. E nós vemos hoje muitos cristãos fazendo o quê? Colocando dentro de suas árvores de Natal. Onde que está na Bíblia colocar uma árvore dentro de casa, enfeitá-la em honra a Jesus? Onde que Jesus pediu isso? Onde que os apóstolos pediram isso? E aí, quando você vai estudar, né? Por isso que eu falo, aquele que não busca sabedoria se torna dependente da sabedoria dos outros. E aí segue erro, segue mentira, por quê? É o ignorante, e o ignorante é cego. A falta de conhecimento cega e nos faz cair no precipício. Você vai descobrir que Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Então, por que colocaram dia 25 de dezembro? Porque os deuses da antiguidade, todos eles eram comemorados no dia 25 de dezembro. Por exemplo, o cristianismo, nos seus primórdios, alcançando o Império Romano, existia um deus ali chamado Mitra. Mitra era celebrado o seu nascimento dia 25 de dezembro. Os deuses da Babilônia, eles eram adorados com uma árvore. E hoje,
Por ignorarem a Torá, por ignorarem a palavra de Deus como um todo, hoje existem pastores colocando pinheiro em cima do púlpito, em cima da tribuna, onde eles chamam de altar. E o Eterno diz na sua palavra: não plantem nenhum tipo de árvore como um tipo de poste sagrado ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Deus, odeia isso. É tão profano, é tão promíscuo, que depois você vai ver que o obelisco, né, que é a coluna, se você jogar lá no Google, órgão, eu não vou falar o nome, mas você coloca ali órgão genitor masculino de Nimrod, você vai ver o obelisco. É colocado nos grandes centros aí das grandes cidades, ou de qualquer cidade. Eles erigem colunas que são profanas e que lembram, né, as divindades pagãs que eram adoradas assim. O órgão genital masculino, ele era adorado na antiguidade. Olha para você ver. É bizarro, mas acontecia. É história, e até hoje é mencionado, né? E até hoje eles tentam profanar o nome de Deus. Você vai ver que, por exemplo, aquele obelisco ali do Vaticano, da Praça do Papa ali, se você pesquisar a origem dele, ele foi trazido lá do Egito. Então, houve toda uma engenharia para trazer algo lá do Egito para ser colocado ali na famosa Praça do Papa. E o povo se reúne ali e não sabe, né, o que aquele obelisco ali significa. Então, é profanação total, né? E a gente não pode ser cego sendo guiado por outros cegos. Ok, então vamos prosseguir nessa porção. É uma porção fantástica, fantástica mesmo, que vai ensinar sobre tribunais. O versículo 1 do capítulo 17 de Deuteronômio diz assim, olha: não sacrifique a Adonai, seu Deus, um boi ou uma ovelha que possua algum defeito ou imperfeição. Isso seria uma abominação para Adonai, seu Deus. Olha só. Então o Eterno está dizendo, olha, não me ofereça nada imperfeito. Não me ofereça nada com defeito. Naquela época, a adoração era feita através de sacrifício de animais. E hoje, como diz o apóstolo Paulo, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, hoje nós oferecemos o nosso corpo. E o nosso corpo deve ser sem defeito, sem imperfeição, como um sacrifício perfeito a Deus. Então, hoje, o nosso culto, ele deve ser perfeito. Perfeito. Não tem que haver imperfeições em nós. E como que eu posso me apresentar a Deus de forma perfeita, de forma a ser sem defeito? Eu preciso de seguir uma norma, eu preciso de seguir um parâmetro, eu preciso de seguir a palavra de Deus. Então, esse é o ponto muito importante. Às vezes eu acho que eu estou servindo a Deus. Eu acho que eu estou agradando a Deus. Eu acho que eu sou sem defeito, que eu sou perfeito. Então, eu preciso de fazer um auto-julgamento de mim mesmo. Isso é importante porque o primeiro versículo dessa porção, designem juízes e oficiais para todos, dependendo da versão, diz, designem oficiais para ti, né? Juízes
e oficiais para ti. E aí os rabinos pegam essa expressão e falam, olha, o primeiro julgamento nós temos que fazer de nós mesmos. Eu tenho que fazer uma reflexão, eu tenho que me julgar. Será que eu estou andando de forma correta, de acordo com a palavra de Deus, ou não? O que eu preciso melhorar? Tá? Então, vamos prosseguir. Versículo 2. Olha que interessante. Devarim, Deuteronômio 17, 2. Se for encontrado entre vocês, dentro de seus portões, de qualquer cidade, dados por Adonai seu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai seu Deus considera iníquo, a transgressão de sua aliança, e qual é? Versículo 3. Mediante o ato de servir e adorar outros deuses, sol, a lua, ou qualquer coisa existente no céu. Algo que tenha o proibido. E isso for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Instaurem aí uma CPI. Investigue. Baixa aí o FBI aí. Não é? Porque esse é um ponto importante. Aqui nós vamos entrar no mandamento de pena de morte. Só que o pessoal aí acha que a pena de morte da lei, da Torá, da época de Moisés, era a torta e a direita. Alguém cometeu idolatria, pedrada na cabeça dele. Vamos matar ele. Não. Esse é um pensamento totalmente ignorante sobre a pena de morte na Torá, a pena de morte na palavra de Deus. Se você estudar com afinco a pena de morte na palavra de Deus, você vai ver e vai encontrar 3 penas de morte na Torá. As 3 penas de morte que eu encontro foi o próprio Deus que ordenou executar. Ok? Então, você não encontra a aplicação da pena de morte na Torá, exceto esses casos que eu mencionei. Levítico 24, 10 a 14, Números 15, 32 a 35 e Josué, o episódio ali de Acã, 7, 10 a 15. E nesses casos, o próprio Eterno falou, esse aí é pena capital, é pena de morte. Então, o primeiro ponto aqui, você foi contado a você, ou você ouviu que alguém está cometendo pecado de idolatria ou algum tipo de pecado que é uma transgressão da lei, da aliança, o que o Eterno diz? Investiguem o assunto com atenção. É o versículo 4. E se for verdade, ok, instaurou ali a investigação e chegou ao veredito que é verdade. Caso se confirme essa coisa detestável, e
Caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, versículo 5, leve um homem ou uma mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedrejem esse homem ou essa mulher até a morte. Então, primeiro ponto, tinha que ser investigado o assunto a fundo. Então, não é que pegou no ato, já vão apedrejar. Não. Primeiro ponto, investiguem um assunto com atenção. Versículo 4. Versículo 6 diz assim, segundo ponto, a sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma pessoa apenas. Segundo ponto importantíssimo, a pena de morte só era aplicada, e até hoje só é aplicada através do testemunho de 2 ou 3 pessoas. E olha que interessante, versículo 7, as testemunhas serão as primeiras pessoas a apedrejarem aquela pessoa até a morte. Depois disso, todo o povo deverá participar do apedrejamento. Assim, vocês darão fim a essa impiedade em seu meio. Então, aqueles que testemunharam são os primeiros a executarem juízo contra a pessoa. Eram os primeiros a apedrejarem a pessoa. Então, tem que haver o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que a pessoa sofresse a pena capital, a pena máxima, a pena de morte. Depois de uma investigação profunda e depois de as 2 ou 3 testemunhas confirmarem o mesmo fato, se houvesse discrepância no argumento das 2 ou 3 testemunhas, o caso seria anulado. Não poderia ser aplicada a pena de morte. E até hoje, na nossa justiça, exige o quê? O testemunho de, no mínimo, 2 testemunhas. O direito brasileiro, o direito mundial, ele é inspirado na Torá. Queiram ou não. Por mais que eles falem do direito romano, do direito grego, é inspirado na Torá, nos mandamentos do Eterno. Então, a pena de morte, ela só poderia acontecer seguindo esses critérios. E nós vamos ver que outros pontos importantes. Versículo 8. Caso surja junto ao portão da cidade um caso de difícil julgamento concernente ao derramamento de sangue de uma ação civil, ofensa pessoal ou qualquer outra questão controversa, levantem-se, vão ao lugar escolhido por Adonai e apresentem-se aos Kohanim, aos sacerdotes, que são levitas, e ao juiz encarregado naquele momento. Consultem a opinião deles e eles chegarão ao veredito para vocês. Então, hajam de acordo com o que disserem a vocês no lugar escolhido por Adonai. Cuidem do assunto segundo todas as instruções
dele. Olha que expressão fantástica aqui desse capítulo. De acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês. Olha que expressão bonita. De acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês. Ou seja, a Torá dos juízes. Então, eu achei essa expressão belíssima. Porque hoje nós seguimos o quê? De acordo com a Torá do Messias, ou de acordo com a Torá dos Shelirim, dos apóstolos, né? Nós seguimos uma Torá. Qual Torá? Qual a instrução? A instrução dos apóstolos. As instruções de Yeshua HaMashiach, né? Então, versículo 11. De acordo com a Torá que eles ensinaram a vocês, cumpram o veredito anunciado, sem se desviar para a direita ou para a esquerda da decisão deles. A pessoa rebelde demais para prestar atenção ao sacerdote, ao coi, designado para o serviço de Adonai seu Deus, ou ao juiz, deverá morrer. Exterminem tamanha impiedade de Israel. Todo o povo ouvirá a respeito disso e terá medo de continuar a agir com rebeldia. Ok. Anotem aí, porque esse é um ponto muito importante. Então, nós vemos aqui que na cidade, né? Olha só, caso surja junto ao portão da cidade um caso difícil, o que eles deveriam ir? Levantem-se e vão ao lugar escolhido por Adonai. Como é que era feito o tribunal judaico na época de Moisés, na época aí mencionada? E depois que eles entraram na Terra Prometida, a época ali de Josué, dos juízes, como que era feito? Na época dos reis de Israel, como que era feito? Existiam 3 tipos de tribunal. Existia a cidade pequena, onde nessa cidade pequena ela tinha que ter até no máximo 120 judeus. Então era um lugarejo mesmo. Existia ali um lugarejo, né? Que no máximo tinha uma centena de pessoas. Existia ali o Beit Din, um tribunal, com 3 juízes nessa pequena cidade. Só que não poderia esse tribunal exercer pena de morte. O segundo tribunal eram de cidades a partir de 120 judeus. Então, uma cidade que tem mais de 120 judeus, ela tinha 23 juízes. Sempre em números ímpares para ter o veredito, né? Se tivesse um empate ali, tinha um para desempatar. Então, existiam 23 juízes e esse tribunal de 23 juízes poderia condenar a pena de morte, a pena capital. E se houvesse um caso difícil, como é mencionado aqui, tinha que ir a Jerusalém. E lá em Jerusalém, o Sinédrio, o Sanhedrim, ele era composto de 71 juízes. 70 mais 1. É o que nós temos hoje do Supremo Tribunal Federal. Né? É a primeira vara, a segunda vara, a primeira instância, a segunda instância. Então, os casos difíceis era levado à Suprema Corte, ao Sanhedrim, em Jerusalém.
que hoje no nosso direito brasileiro é levado a Brasília, né, para ser julgado pelo Supremo. Então, para você ver, há mais de 3.500 anos já existia esse direito para o povo de Deus, tá? Isso é um ponto importantíssimo, né? E aí, falando sobre a pena de morte, eu queria relembrar com vocês o episódio ali de João 8. Caso famosíssimo, né? Da mulher pega em adultério. Eu queria reforçar esse texto aí com vocês. Aí eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em João, né? Capítulo 8. Vou abrir a minha Bíblia aqui. É interessante, né, que esse texto de João 8, ele é muito controverso. Por quê? Porque a maior parte dos estudiosos acredita que esse texto, na verdade, do João 7, 53 até o 8, 11, a maioria dos estudiosos acredita que ele não foi escrito por João, por Yohanan. E que existia o texto, né? E existiam as famosas, já na época, as famosas notas de rodapé. Então, eles acreditam que essa história era verídica, né? Mas que não foi escrita por Yohanan, por João, mas foi escrita ali na nota de rodapé, e com o passar do tempo, essa história foi inserida no texto. Por isso que alguns manuscritos não têm, outros já têm. Mas por que nós pegamos esse texto? Porque a teologia normativa hoje, a teologia vigente hoje, né, fala que nós estamos na graça e não precisamos praticar mais a lei, né, e que Jesus está tanto acima da lei que ele perdoou a mulher adúltera. Jesus demonstrou graça para aquela mulher. E aí, quando eu digo que quem salvou aquela mulher foi a lei, eles ficam de cabelo em pé. E, de fato, foi a aplicação correta da lei por Yeshua que livrou aquela mulher da morte. E não foi Yeshua. E nós vamos ver isso no texto. Então, João, capítulo 8, diz assim: Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu outra vez no pátio do templo, onde as pessoas se reuniram, em torno dele, e ele se sentou para ensiná-las. Os mestres da Torá e os pirushim, os escribas e os fariseus, trouxeram uma mulher pega cometendo adultério e a colocaram em pé no centro do grupo. Então disseram Yeshua: Rabi,
esta mulher foi pega cometendo adultério. Na nossa Torá, Moshe ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. O que você nos diz a respeito disso? Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha, a fim de terem uma base de acusação. Mas Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles continuaram a lhe fazer perguntas. Yeshua endireitou o corpo e disse: aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Então ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Ao ouvir isso, eles começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos até não sobrar ninguém, apenas a mulher. Pondo-se em pé, Yeshua lhe disse: onde estão eles? Ninguém a condenou? E aí o versículo 11, para refutar essa graça barata, ela disse: ninguém, Senhor. E Yeshua falou: nem eu a condeno. Agora vá e não peque mais. Yeshua, com essa fala, revela que realmente sabia que ela estava em uma vida promíscua. Mas a palavra de Yeshua para ela foi: vá e não peques mais. E para ela não pecar mais, ela tinha que viver segundo algum parâmetro, que diz: não adulterarás. Ou seja, paz a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos pontuar esse texto, porque esse texto ele é pregado como a graça prevalecendo contra a lei, a graça sobrepujando a lei. Jesus trouxe a graça. A lei condenaria essa mulher, a lei destroçaria, apedrejaria, mataria essa mulher, né? Mas vamos aos fatos. Primeiro, na nossa Torá, Moshe ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. O que você nos diz a respeito disso? Primeiro ponto, Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher de outro homem, isto é, com a mulher de um conterrâneo, tanto o adúltero quanto a adúltera serão executados. Primeiro erro. Cadê o homem? Cadê o adúltero? A adúltera está aqui. Cadê o adúltero? Isso aqui já desqualifica o caso. Então, não trouxeram o adúltero. Então, aqui a lei já salvou essa mulher de ser condenada à pena de morte. A lei aqui já foi um parâmetro para que não, por mais que ela esteja errada, para que não fosse exercida injustiça para com ela. Foi garantida a ela justiça. Segundo ponto.
Yeshua não poderia condená-la, pois não pertencia ao sinédrio. Simples. Yeshua não tinha poder de condená-la ou absolvê-la. Yeshua não pertencia ao sinédrio. Nós acabamos de aprender aqui em Deuteronômio 17. Quem poderia condenar essa pessoa? A pena de morte era o sinédrio. Terceiro ponto. O caso não foi investigado a fundo. Só chegaram lá com a mulher, isso aí é Deuteronômio 17, 4 e 9. O que diz o texto? Investiguem bem. E se o relato foi confirmado por 2 ou 3 testemunhas, executem. Mas o caso não foi investigado a fundo. Yeshua não pertencia ao sinédrio. Terceiro ponto. Yeshua, agora é um ponto importante. Yeshua e nem o povo de Israel tinha autonomia para condenar alguém à morte. Lembrando que eles estavam sobre domínio romano na época de Yeshua. O sinédrio até julgava os casos, mas somente o Império Romano podia executar a pena capital, a pena de morte. João 18, 31. Pilatos lhes disse: levem-no e o julguem conforme a lei de vocês. Os moradores de Judá, da Judéia, replicaram: mas nós não temos o direito legal de executar ninguém. Então, terceiro ponto. Nem Yeshua, nem o povo de Israel tinha autonomia para condenar ninguém à morte naquela época. Então, primeiro, Yeshua não pertencia ao sinédrio. Segundo, o caso já era improcedente, não foi investigado a fundo, não tinha o adúltero. Terceiro, Yeshua e nem o povo de Israel tinha autonomia para condenar ninguém à morte. Por isso que Yeshua falou, olha, vocês estão com malícia no coração. Então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um ponto que eu quero mencionar aqui, é feito muita analogia, né? Muita analogia sobre o que Jesus e Yeshua estava escrevendo no chão, né? Na terra. Quando você vai para as Sagradas Escrituras, você vai descobrir que escrever no chão tem sim um significado. Escrever no chão é símbolo de condenação. Yeshua estava condenando aqueles escribas e fariseus hipócritas. Olha só, Jeremias 17, 13. Jeremias 17, 13.
Adonai é a esperança de Israel. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que te deixam serão escritos no pó, pois abandonaram Adonai, a fonte de água viva. Então, de novo, aqueles que deixam o Eterno pela prática de injustiça serão escritos no pó, ou seja, serão apagados com o tempo. E eu creio que Yeshua estava escrevendo essa sentença para eles. Eu creio que Yeshua estava escrevendo a sentença que está nessa paraxá. Deuteronômio 19. Sobre as falsas testemunhas. Eles alegaram que essa mulher foi pega no ato do adultério. Mas eles não seguiram a lei. A gente sabe que eles eram falsas testemunhas. E aí o que diz Deuteronômio 19, 16? Se uma testemunha se apresentar, olha só, e der um falso testemunho contra alguém, então as pessoas envolvidas na controvérsia deverão apresentar-se diante de Adonai, dos Kohanim, dos sacerdotes e dos juízes que servirem naquele tempo. Os juízes investigarão com cuidado. Se descobrirem que a testemunha mente e dá falso testemunho contra seu irmão, que façam com ela o que ela intencionava fazer a seu irmão. Deste modo, darão fim a esse tipo de impiedade entre vocês. Eu creio que o que Yeshua estava escrevendo ali era essa sentença. Aquilo que vocês intentaram fazer contra essa mulher, venham contra vocês, falsas testemunhas. Tá? Eu creio nisso. Então, o que livrou, repito, aquela mulher da condenação não foi Yeshua. Não foi a graça. Não foi a graça. Foi Yeshua, sim, mas não foi a graça. Foi Yeshua aplicando a Torá da forma correta. Foi de acordo com a Torá que ele ensinava e vivia. E é sobre essa Torá que nós vivemos e nós seguimos. Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Essa porção, ela é profunda, tem muito assunto bom mesmo para nós discutirmos. Aqui vai falar, né, o teor profético da Torá, né? O Eterno já falando que eles iriam querer um rei para governar sobre eles. E aqui o Eterno designa como que deveria ser esse rei. Tem algo importantíssimo também, o capítulo 18, o Eterno proibindo, né, consultar feiticeiro, encantador, necromante, consulta de espíritos. Aqui em Deuteronômio 18, nós temos aí a condenação contra a prática do espiritismo. Tá vendo? Se você abolir a Torá, como é que, né? Qual que é o parâmetro para proibir o espiritismo, já que eles praticam atos de caridade, de justiça, né? Eles procuram a luz, tem o evangelho segundo Allan Kardec. Então, nós temos que ter a Torá como parâmetro. É muito importante isso.
No capítulo 18, nós temos a fantástica profecia messiânica do profeta semelhante a Moisés, que seria levantado pelo Eterno. É fantástico. No capítulo 19, né, como diz o meu pai na fé, o professor Josué, isso aqui é graça pura, né? As cidades refúgio. Por exemplo, alguém cometeu aí o homicídio culposo, né? Cometeu o homicídio sem a intenção de matar, por acidente, ele deveria ir para a cidade refúgio, essa cidade deveria ser pavimentada, sinalizada, para que os vingadores do sangue daquela pessoa que morreu não matasse ele. É super interessante, né? O Eterno mandando instituir, na medida que a cidade fosse crescendo, para instituir mais cidades refúgio. Isso aqui é graça pura, né? Nós temos aqui falando sobre a falsa testemunha, né? Nós lemos aqui, o capítulo 20 vai falar sobre quando o povo de Israel for a combate. Os rabinos ensinam que este mandamento que nunca foi aplicado, porque Israel nunca entrou em guerra para conquistar território. Então, essa é uma lei que foi dada e que nunca foi seguida, porque o povo de Israel não era um povo conquistador de terra, como os macedônios, os babilônios, os egípcios, os assírios, os romanos, né? Israel sempre contentou ali com a sua terra, e aqui nós vemos o Eterno falando para não destruir árvores frutíferas, quando fizessem o cerco. Isso aqui é uma alusão a não matar os justos das nações, para testificar, investigar se houver justos ali, para que não fossem mortos com os injustos, né? E o capítulo 21 aqui, fantástico também, falando do assassino desconhecido. E até o Rabino Moshe Grilá, comentando sobre esse mandamento aqui do capítulo 21, mostra como é sério o derramamento de sangue, como era feito todo esse ritual que envolviam duas cidades, a cidade parava por causa de um crime terrível que não foi descoberto. Não é igual hoje, foi ali estrupada e assassinada, apareceu morto, esquartejado num certo lugar e virou só notícia, só manchete, e o povo, nossa, mais um. Não, a cidade parava e existia esse ritual para saber a gravidade da coisa. Os líderes da cidade tinham que ir lá e lavar as mãos ali e falar, olha, nós não sabemos quem praticou esse ato, que o Senhor nos perdoe por isso ter acontecido dentro do nosso território, porque derramamento de sangue traz tragédia e consequência para a terra, consequências espirituais. Por isso que a nossa região aqui, onde houve muita morte, muito crime, principalmente na época da escravatura, por isso que quem vem de fora já sente o peso espiritual, por isso que há esse peso espiritual, e a liderança, ela precisa estar ciente disso, a liderança política, ciente disso através da liderança espiritual, alertando a gravidade que é derramamento de sangue na terra, a terra absorver sangue, traz caos, traz tragédia, traz catástrofe, traz peso espiritual negativo. Então, irmãos, essa porção, ela é simplesmente fantástica. E um dos textos mais fantásticos que tem dessa paraxá também é o de Deuteronômio 18, 13. Sejam sinceros para com Adonai, seu Deus. Um versículo curtinho,
Sejam sinceros para com Adonai, seu Deus, né? Na minha versão aqui está sincero, mas em outras versões está sejam perfeitos. É o mesmo que Yeshua falou em Mateus 5,48. Sejam perfeitos como é perfeito o eterno vosso Deus. E o hebraico aqui é tamim. Tamim significa completo, inteiro. Em que sentido? Em nosso relacionamento com Deus, ser totalmente empenhado, comprometido com a causa do eterno. Então, que o eterno nos ajude a sermos tamim, a sermos perfeitos, completos, inteiros, totalmente empenhados na obra do eterno. Amém? Então vamos orar, pedir para que o eterno faça isso nas nossas vidas, em nome de Yeshua. Eterno nosso Deus e Pai, nós entramos na tua presença e pedimos ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, diante dessa paraxá fantástica, profunda, eterno, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos tamim, a sermos inteiros, plenos, completos, totalmente empenhados e comprometidos com o nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, pois é uma mitzvah, é um mandamento a gente ser inteiro, completo, totalmente comprometido com o Senhor. E o oposto disso é aquilo que Elias condenou o povo de Israel, que eles estavam costeando em dois pensamentos. É aquilo que Tiago ensina, uma mente indecisa, uma alma dupla no original grego, ou seja, uma parte de mim quer servir o eterno, outra parte quer servir a carne. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos tamim, a sermos completos, a sermos inteiros, a sermos totalmente empenhados em servir ao Senhor, em amar ao Senhor e guardar os seus mandamentos, como está aqui em Deuteronômio 19:9. Guardem todas essas mitzvot que dou a vocês hoje, amando Adonai, seu Deus eterno, que nós demonstremos o nosso amor com o Senhor, de fato. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Yeshua. Amém e amém. Shabbat Shalom, meus irmãos.